Oi, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de newborn, e eu vou falar um pouquinho sobre fotografar os bebês mais velhos na sessão newborn. Por que não fotografar bebês com mais dias de vida? É isso que eu te pergunto, por que não? Ah, porque o bebê vai ficar mais difícil, Nani. Ah, porque o bebê não dorme mais. Quem diz pra você? Eu já peguei bebês de 6 dias de vida que não dormiram a sessão inteira. Só que aí, quando eu peguei eles com 15 dias de vida, eles empacotaram na sessão. Então, por que não fotografar os bebês com 30 dias, 40 dias, 2 meses? 2 meses é uma quantidade de tempo que você vai se assustar e vai falar provavelmente para aquele pai, para aquela mãe, ai, não dá mais para fazer sessão newborn. Eu queria falar um palavrão agora aqui, mas não posso falar palavrão, que eu no de vocês que não dá pra fotografar. Por que eu tô falando isso pra vocês fotografem os bebês mais velhos? Porque dá certo sim. Tanto a pose de bracinho no balde, quanto pose no puff, principalmente enroladinho no wrap, você consegue ainda enrolar o bebê com 2 meses de vida no wrap. Sim, porque agora vocês vão ver algumas fotos minhas que eu fiz com o bebê de 2 meses e meio. E sim, pra mim foi um desafio fotografar esses bebês. Principalmente o primeiro, porque eu já tinha fotografado vários bebês de 45 dias, só que prematuros, ali de 32 semanas, 30 semanas, bem tranquilos, fazendo newborn, bem tranquilos, mas a gente tem aquela dificuldade do bebê mais prematuro, né? Agora, bebês a termos, que nasceram no tempo certo, e a gente fotografar o newborn com 2 meses, pra mim era uma coisa nova, né? E pra você também pode ser que seja. Então, a mãe veio conversar comigo, eu falei pra ela que a gente poderia estar tentando fazer essa sessão, e eu fui, levei todos os acessórios, baldinho, cesto, eu fui inclusive na casa dela, e ela só deixou esse tempo todo sem fazer a sessão newborn devido à pandemia. E ela contatou a fotógrafa na época que ela tinha contratado e tal, e a fotógrafa dela falou que não ia fotografar mais o estilo newborn, porque ela já tava com mais de 1 mês. Quando essa mãe veio falar comigo, o bebê já tava com 2 meses. E eu só tinha data para daqui 15 dias. Então, eu fotografei o bebê dela com 2 meses e meio. E sim, eu comecei a sessão com a bebê acordada, e diferente da sessão newborn, que nos primeiros dias de vida é a gente que tem que conhecer aquele bebê, nessa sessão era a mãe que tinha que conhecer o bebê, ou melhor, a mãe já conhecia aquele bebê. Então o que aconteceu? Na hora a mãe pediu, olha só, a mãe pediu pra fazer a pose de bumbum pra cima com uma asinha de anjo. Eu falei pra ela que nada era impossível, que tudo a gente poderia estar tentando. E assim foi. A gente aqueceu o quartinho do bebê, não ficou aquela pose perfeita, a perninha de baixo, entre a panturrilha e a coxa, não ficou totalmente bumbum pra cima, ficou mais de ladinho. Por quê? Porque já era um bebê muito grande, então eu tava sem gamela, eu tava com posicionadores, os posicionadores super me auxiliaram pra esse momento. Agora, se fosse na gamela, o bebê com certeza não iria caber, né? Agora a gente conseguiu fazer a pose que a mãe tanto queria, a gente conseguiu colocar o bebê totalmente enroladinho, porque o bebê dormiu conforme eu enrolei ela. Eu fiz fotos com os pais, claro que ficou um enroladinho gigante de 5 quilos, né, porque o bebê já tava grande, mas a mãe ficou assim, ó, extremamente satisfeita. A mãe chegou a chorar durante a sessão, porque o sonho dela era fazer uma sessão newborn do bebê dela. Só que devido à pandemia, devido a essa insegurança total que a gente tá tendo hoje, a mãe não teve coragem de ir até o estúdio, deixou passar mais de 30 dias e a fotógrafa dela, que ela contratou, falou que infelizmente não dava mais, que ela poderia estar fazendo outro tipo de foto, mas com o bebê deitadinho, acordado e não mais dormindo. E o que eu fiz? Eu combinei com essa mãe no dia dessa sessão qual que era o melhor horário para o bebê, se era de manhã ou se era à tarde, se ela dormia mais profundamente de manhã ou à tarde, e se depois do banho ela dormia mais ou não. E assim a gente fez. Como todo bebê depois do banho empacota, né? Ela deu o banho, era de manhã a primeira sessão, ela deu o banho no bebê, deu mamar, eu cheguei, montei tudo, ela tava ainda acordada, só que irritada porque ela queria dormir. Fiz algumas fotos dela acordadinha, enrolei o bebê, ou melhor,
na primeira sessão, antes de enrolar, eu fiz as fotinhos dela peladinha. Depois que eu enrolei, só que eu não consegui fazer mais do que 2 poses com ela totalmente enroladinha e os pais. Por quê? A pose, por exemplo, do bracinho no balde, eu ainda não consegui com os 2 bebês a termos de 2 meses. Mas eu consegui com os gêmeos, com os 2 na mesma hora, com 2 meses e meio que eles tinham. Porém, eles eram prematuros, de 34 semanas, tá? Então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês: tentem fazer sempre. Expliquem para os pais, se você tem o valor diferenciado da sua sessão newborn para uma sessão normal de família, expliquem que se acontecer da gente conseguir fazer a sessão newborn, o valor é tanto, e se não conseguir, que o bebê não dormir, não der certo e tal, a sessão é o outro valor. Porém, ou você cobra por hora também. Hoje os meus valores, tanto de newborn quanto sessão de família ou infantil, é o mesmo valor, tá? É o mesmo período que eu deixo. Hoje eu não trabalho mais do que 2 sessões no dia, né? Pelo tempo de asepsia no estúdio, de organização, de banho e tudo mais. Então, não tenho por que eu cobrar diferente numa sessão, por mais que ela vai ser rápida. Então, hoje o meu valor é o mesmo. E eu tô vendo que dá muito resultado, porque a gente realiza aquele sonho daquela mãe que é fazer a sessão newborn. O bebê dorme totalmente enroladinho, sim, com 2 meses de vida, e aquelas fotos ficam maravilhosas e a gente realiza o sonho daquela mãe de fazer aquelas fotos. Então, parem de falar, parem de dar falsas esperanças aos pais que não dá mais para fazer sessão newborn. Dá sim! Se você tentar, vai ver que dá certo. Se você entender um pouquinho sobre o bebê, você vai ver que vai dar certo. Vai exigir mais da sua coluna, com toda certeza, porque um bebê de 15 dias tem aí 3 quilos, 4, e olhe lá, né? Agora, um bebê de 2 meses vai ter mais de 5 quilos, com certeza. Então, eles vão ser mais pesados, eles vão ser menos flexíveis para mexer. Porém, o enrolar no wrap, que é com as perninhas cruzadas corretamente, os bracinhos juntos, eles segurando, tudo isso dá pra fazer. Como vocês podem ver, algumas fotos que eu fiz todas as poses que normalmente eu faço na sessão newborn com um bebezinho de 2 meses. E ainda fiz com os pais. Os pais adoraram, aquele toco de gente ainda. Pra eles, ele ainda é um bebezinho, não é tão recém-nascido, mas ele ainda é um bebê. E vocês podem conseguir esses clientes não só para essa sessão, mas para todas as outras, porque você vai estar fazendo essa sessão do bebê deles, que ainda é um bebê, que por mais que seja aí com 1, 2 meses, ele ainda é um bebê, e vocês vão conseguir entregar então essas fotos maravilhosas para esses pais, que tanto eles desejam. Então, não tirem os sonhos deles. Agreguem mais ao valor da sua fotografia sessões de bebês mais velhos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude vocês nessas próximas sessões, e lembrem-se, não deixem que os bebês mais velhos te assustem. Ao contrário, entreguem um trabalho maravilhoso para aqueles pais de sessão newborn, mesmo com o bebê mais velho. Até o meu próximo vídeo.